Pai do Senhor para todos os queridos professores e todos que vão ver e ouvir esta videoaula, desta feita mais um EBD em pauta, e nesta oportunidade a segunda lição desse novo trimestre que nós iniciamos em 2025, lição essa que vai nos trazer um alerta a respeito das heresias que rondam os cristãos na nossa atualidade, e ensina-nos, com base bíblica, a defesa para que nós possamos aumentar, acrescentar a nossa fé naquilo que a Bíblia nos descreve com tanta firmeza e seriedade. Está conosco hoje aqui o presbítero Oséias, que é um dos superintendentes aqui do Templo Sede. Pai do Senhor, Oséias. Pai do Senhor, pastor Paulo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos, ouvintes, professores da EBD, e que possamos ter o melhor proveito sobre esse tema que estaremos estudando, da lição número 2, que vai falar Somos Cristãos. A lição de número 2 tem como título Somos Cristãos. O texto áureo diz que, em Atos capítulo 15, 19, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles, dentre os gentios, que se convertam a Deus. A verdade prática, o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não com um conjunto de regras e ritos. A leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículos 1 a 9 e o 14. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente ao que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em escravidão, em servidão, os quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, se não me dá, Deus não aceita a aparência de homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro e da circuncisão. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Moisés fazendo uma oração. Oramos, maravilhoso Deus, grandioso Pai, te agradecemos por mais oportunidade que você tem nos concedido de estarmos nesse momento, Senhor, discorrendo sobre a sua palavra. Rogamos nesse momento a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua graça, a Tua misericórdia esteja sobre nossas vidas, nos dando sabedoria, direção e orientação do Teu Espírito Santo, para que cada um que vai assistir essa videoaula possa ser edificado, fortalecido e acrescentado em conhecimento. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Então nós vemos que aqui a lição de número 2 é em continuação da lição de número 1, que trouxe-nos o esclarecimento a respeito de como nós conhecemos, entendemos o que são seitas e heresias, o que são esses ensinamentos heréticos que nós vamos detectando ao longo da caminhada. Conseguimos, né, ver pessoas ou grupos que se detêm nesse ímpeto de desviar a fé ou desviar o entendimento de algumas pessoas e distorcer, né, esse entendimento para enfraquecer essas pessoas e afastar elas do Evangelho, da Bíblia, de Deus, né, da salvação. Então, são esses os sentimentos dessas pessoas que tratam a respeito das suas heresias, formam as suas heresias, e dentro desse contexto, ao longo que vão conseguindo adeptos, né, se tornam seitas, e muitas delas hoje, né, assim como no passado, estão ainda. Por isso que a lição ela vem nos trazer este alerta tão importantíssimo para que nós possamos estar atentos com esses ensinamentos que surgem e que uma grande parte, ou na sua maioria, não tem fundamento bíblico. Tem a aparência da Bíblia, mas não tem um fundamento bíblico, né? É isso que nós vamos entender nesse trimestre aqui. A introdução, pastor Ezequias Soares, nos traz que a igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico e ético. Então, nós vemos aqui que, dentre esse contexto, a carta de Gálatas, e principalmente aqui o capítulo 2, é colocado que nos mostram o limite entre o que é o judaísmo e o que é o cristianismo, quais são as diferenças. Haja visto que a base do cristianismo é Cristo como a base, né? E do judaísmo são as leis e as regras que foram dadas para Moisés, né? Ainda que por Deus, é isso que no contexto que nós vemos da discussão traz tanto problema, porque muitos pensam, não foi Deus que deu a lei a Moisés, então como é que... E é isso que nós vamos entender aqui nessa lição de número 2, haja vista, como o pastor Ezequiel já até citou aqui, né? Que os judeus, a igreja herdou muitas ideias e práticas do campo teológico e ético. Só que nós temos que tomar cuidado para nós não voltarmos ao judaísmo, não é, irmão Zé? Sim, pastor Paulo. Então, igual o pastor Paulo está colocando, essa lição de número 2 vai trazer para nós, como base da lição número 2, que é a carta de Paulo aos Gálatas, né? Então, é para identificar como nós somos cristãos, herdamos os ensinamentos de Cristo, para não confundir com o judaísmo, ou, igual o termo da lição traz, judaizantes. Porque, como lá no princípio estava tendo essas ideias judaizantes, oriundas da lei de Moisés, do próprio judaísmo, então o pastor Ezequias pegou a carta de Paulo aos Gálatas, né, para nós ter essa compreensão, para não confundir a essência do cristianismo com práticas judaizantes. E eu até anotei aqui que o pastor Ezequias coloca, né, que Martim Lutero disse, né, que quem sabe distinguir corretamente o evangelho da lei deve agradecer a Deus, e pode estar certo que já é um teólogo, porque já consegue diferenciar o evangelho, que é a graça, da lei de Moisés. Então, assim, o cristianismo herdou alguma coisa, né, pastor Paulo, do judaísmo, que é no campo espiritual, da ética, até alguma coisa teológica, herdou alguma coisa dele, mas não a prática da lei, que muitas hoje estão querendo colocar isso, porque o cristianismo não é uma seita cristã, não é uma seita, é uma fé cristã centrada em Cristo, e não depende de ritos ou práticas judaicas para levar a pessoa à salvação. O que Paulo fala em Efésios 2:8, né, que porque pela graça sois salvos por meio da fé,
e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação é pela fé. Então a lição de hoje vai colocar isso para nós. E nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele era judeu, ultranacionalista, né, doutor da lei de Moisés, era um dos principais expoentes, né, da lei de Moisés, das doutrinas centrais do judaísmo, né, do antepassado, mas Paulo, ele se despojou de tudo isso para compreender a essência do evangelho. E Deus revelou que nada disso, dessas práticas judaizantes, é necessário para ser salvo. Basta a humanidade crer em Cristo. Então, na lição de hoje, nós vamos ver que somos cristãos porque estamos fundamentados nos ensinamentos trago a nós, né, pelo Evangelho de Cristo. Então, nada que a lei traz, nós somos, vou colocar assim, obrigados a praticar ou temos que fazer para ser salvo. Nós somos salvos pela fé em Cristo, obedecendo o Evangelho da graça ensinado por Cristo e pelo apóstolo Paulo e os demais apóstolos, né, pastor Paulo? Só dentro desse pensamento aqui, dessa introdução, né, para nós entrarmos aqui, como o presbítero Mosé tem colocado já, as seitas, né, já foi falado um pouco na primeira aula, mas só reforçando, elas têm a particularidade de algumas que nós vamos ver nesse trimestre, ou elas adicionam coisas, que no caso eram os judaizantes, a salvação ou a palavra que é a Bíblia, no caso aqui, eles adicionavam os ritos do Antigo Testamento para a pessoa ter a garantia da salvação. Outras seitas, o que acontecia? Eles tiravam, excluíam, diminuíam. No caso, na lição de número 3, nós vamos ver algumas seitas que não aceitam o nascimento de Jesus, outras não aceitam Jesus como Deus, então eles excluem alguma coisa, né? E o fundamento de tudo isso é causar divisão. Então, dentro dessas características das seitas, e aqui eu vou frisar algumas que, dentre muitas, mas vou frisar quais que os judaizantes, no campo, nas características doutrinárias que eles se encaixavam, era justamente a visão distorcida da Trindade, haja vista que os judaizantes não aceitavam, né, Jesus como Messias. Então, e outro era negando justamente, como não aceitava Jesus como Messias, o Salvador, também negavam a salvação pela graça, que é um dos pontos da nossa lição de hoje também. Dentro do campo sociológico dos judaizantes, né, nós vamos ver aqui que o que eles tinham de apresentação no campo sociológico justamente era o autoritarismo e o exclusivismo. O que era isso? Né? Nós vemos aqui que esse autoritarismo, o próprio apóstolo Paulo, ele, quando a igreja surgiu, começou a crescer, esses pais ali do judaísmo que estavam ali na época, eles mandavam o apóstolo Paulo, foi um dos perseguidores, dos grandes perseguidores, como Mosé já citou aqui. Então, é o autoritarismo, eles têm o autoritarismo e o exclusivismo, né, como marcas de características sociológicas. No campo moral, eles têm o legalismo e, né, como já citei aqui, a intolerância com as outras pessoas. Então, eram pessoas que, quando Jesus se encontrava ali com alguns judaizantes daquela época, Jesus mesmo tinha conflito com eles porque eles permaneciam no legalismo da lei, a exigência do cumprimento da lei do Antigo Testamento. Então, são alguns pontos, né, que nós detectamos os judaizantes, aqui como a lição nos traz, como seita, né, através desses pontos, tanto questão moral, quanto na questão sociológica, quanto na questão doutrinária, nós conseguimos afirmar, como o pastor Ezequias traz aqui de forma clara, que os judaizantes eram uma seita considerada naquela época. Primeiro subtópico diz que subindo outra vez para Jerusalém. Como nós vimos na leitura bíblica em classe, o apóstolo Paulo, por uma revelação, como ele mesmo diz aqui, né,
no versículo 2 de Gálatas 2, ele mesmo diz que subi por uma revelação. Então, o Espírito Santo deve ter mostrado algo a ele, né, alguma necessidade, e justamente nós vamos entender na continuação do texto aqui, e através disso ele, né, subiu até Jerusalém. Não é isso, Moisés? Sim, pastor Paulo, só reforçando assim que a lição de hoje, essa lição número 2, ela vai esclarecer que nós não devemos confundir lei de Moisés com graça. O Evangelho da Graça tem uma distinção muito grande da lei de Moisés. E aí, qual é o objetivo da lição, que a lição do trimestre vai falar que é a defesa da fé? É que em nossos dias, a essência do verdadeiro Evangelho tem sofrido ataque de formas, às vezes, sutis, contra as verdades do Evangelho, querendo acrescentar algo à fé. E aqui no primeiro ponto, primeiro item desse primeiro ponto, nesse primeiro tópico, subindo outra vez Jerusalém, então o contexto aqui é que os primeiros membros da igreja primitiva eram judeus. Então, com a expansão do cristianismo entre os não-judeus, né, principalmente entre o grego e o romano, o número foi aumentando à medida que o tempo passava. A presença de judeu na comunidade evangélica, a comunidade cristã, foi diminuindo em relação ao avanço do evangelho fora da comunidade de Israel. Então, com o aumento desses irmãos, que Paulo chama de gentil, que é os não-judeus, aí surge o problema, né, sobre o estilo de vida deles. Então, assim, nesse contexto surgiu esses judaizantes, que aqui na lição coloca que eram alguns judeus convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo, né, mas de origem farisaica, né, que era de origem dos fariseus, os quais eles insistiam na tese que o gentil que se convertesse à fé cristã deviam viver de acordo com a lei de Moisés. Então, quando Paulo volta da primeira viagem missionária, nesse contexto aqui da carta aos Gálatas, ele fica sabendo que os irmãos da Galácia haviam adotado o legalismo judaico trago para esses judaizantes. O responsável por isso era os judaizantes. Então, 14 anos depois da primeira visita que ele teve em Jerusalém, da sua conversão, né, ele vai o quê? Vai a Jerusalém levar donativos para a igreja, mas ele vai mais por revelação divina. Então, Deus mostra para ele, com certeza, ele não coloca o contexto, né, pastor Paulo, do que Deus falou para ele, mas o fato é, não foi uma convocação, não foi alguém chamando para lá, os apóstolos não convocou Paulo, mas ele, por revelação divina, achou por bem fazer essa visita a Jerusalém, e com certeza vamos ver aqui no contexto que era para resolver algumas questões sobre isso. Então, 14 anos após a sua conversão, ele vai levar donativo e vai tratar desse assunto aqui, convocado fazendo uma reunião, ali não é o concílio, né, vamos ver, ele vai fazer a reunião que está no item 2 da lição, mas o fato é que essa subida a Jerusalém foi por revelação divina, não foi convocação, não foi os apóstolos convocando, uma reunião que estava marcada, nada disso, né, pastor Paulo? Foi algo que Deus falou para ele e tornou necessário ele ir a Jerusalém. Existia aqui, como nós vamos ver aqui no subtópico 2, esse objetivo da reunião, que aparentemente existia uma necessidade, como está em Atos, né, capítulo 11, dizendo aqui que foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia. Então, havia essa necessidade, mas aquele momento escolhido, aquela data em especial, que é o que o apóstolo Paulo diz, que esse momento talvez é o que foi determinado como ele disse aqui, por essa revelação, né? Existia essa necessidade, como nós às vezes temos necessidade, né? Eu tenho necessidade de ir em tal lugar, mas vai passando o dia e aí, então, através dessa revelação, Deus tinha algo a mostrar ali, né? Que nós vamos ver aqui no subtópico 3, mas então um contexto para que isso acontecesse foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia, né? Lembro-me agora do contexto que Deus disse a Samuel para sacrificar e ungir Davi, né? Ele não poderia dizer que estava, então existia um propósito da parte de Deus, mas, né, o que se apareceu foi isso aqui. Então Deus já tinha determinado este momento, né? E é por isso que diz aqui que
ele estava consciente, né, o apóstolo estava consciente de que a sua subida a Jerusalém era em obediência a uma ordem divina. Então, tinha-se uma necessidade, mas a hora certa foi Deus que revelou a ele que era o momento certo, determinado para aquele tipo de situação que deveria se esclarecer no meio cristão. Que é o que está aí, né, pastor Paulo, aqui, nesse objetivo da reunião, né? Porque, tipo assim, essa reunião, igual eu já frisei, né, não foi o concílio, não foi um sínodo que o concílio de Jerusalém teve lá em Atos 15. Foi bem após essa reunião. Isso. Então, ele foi ali a Jerusalém, por revelação, que para levar a missão primária é levar donativo. Aí você podia falar assim, o apóstolo Paulo levar donativo? Podia ser outra pessoa levar. Tinha vários apóstolos, companheiros de ministério de Paulo. Mas como Deus revelou para Paulo, então tornou necessário ele ir a Jerusalém para ele expor o evangelho que ele estava pregando de gentios. Porque a sua primeira visita, que está lá em Atos 9, foi a primeira visita que Paulo foi a Jerusalém, 3 anos após a conversão, ele estava fugindo dos judeus de Damasco, ele foi a Jerusalém, ali com a curta visita, Barnabé introduziu Paulo ao seio da igreja, e depois ele foi trabalhar no campo missionário, pregar o evangelho entre o gentio. Então agora, 14 anos após a conversão, ele vai a Jerusalém levar esse donativo, mas tinha um objetivo dentro do coração dele, que ele expôs quando chegou lá, né, pastor Paulo? Quando ele chegou em Jerusalém, é que ele levou o donativo e ele aproveita essa oportunidade e aí vai expor o evangelho que ele vinha pregando há 14 anos entre os gentios. O evangelho da graça, sem a necessidade de obediência ou guardar algo da lei. Então, nessa reunião, ele expõe. Então, assim, a gente entende que o que Deus queria que ele fosse ali a Jerusalém era para mostrar para os apóstolos que a essência do evangelho entre os gentios não era necessário fazer a guarda de algumas práticas judaizantes. Então esse era o contexto, né? Trazendo para nosso entendimento aqui, para nós podermos, como o pastor quer descrever aqui, para nós entrarmos na cena, né? E entendermos com mais exatidão o que está acontecendo. Como Moisés citou aqui, não precisava Paulo ir lá, talvez não era a hora certa, porque não tinham sido convocados, nem algo desse tipo, como está bem esclarecido aqui. Mas justamente Deus entendeu que aquele momento seria propício para tirar essa dúvida que nós vamos ver aqui no subtópico 3, Tito e a circuncisão. Então aqui começa a surgir a grande questão e aparecer essa questão dessa tendência judaizante. Haja visto que, para nós lembrarmos aqui, os judeus, devido ser uma nação escolhida por Deus, eles entenderam isso de forma errada. Eles excluíam as outras pessoas, eles tinham esse sentimento exclusivista. Então, como eles receberam a lei de Moisés no monte por Deus, Deus escreveu com o seu dedo nas tábuas e todo aquele contexto do Antigo Testamento, então eles se achavam detentores da verdade ou únicos dentre a salvação. Quando Jesus insere nesse contexto a salvação da graça, Jesus apresenta através da sua morte e ressurreição, que agora a salvação não é mais pelos rituais do Antigo Testamento, não é pelo sacrifício de bodes, de ovelhas, de cardeiros, não é mais por ir ao templo regularmente, no dia de Pentecoste, no dia das primícias, nas festas anuais judaicas, não é mais através desse contexto, que na verdade não salvavam, mas somente apagavam o pecado do ser humano diante de Deus e serviam para apontar o sacrifício perfeito de Jesus. Então, quando Jesus introduziu a salvação pela graça, começou então os gentios, como já foi citado aqui, adquirir a salvação, assim como os judeus. Só que os judeus, com esse pensamento errado, novamente, de exclusividade, de que a salvação seria só deles, né? Então, houve-se esse momento aqui de algumas confusões que surgiram, e aí, em especial, o apóstolo Paulo foi introduzido por Deus para estar nesta reunião, nesse momento aqui,
E veja que trata-se a respeito disso, que Tito era grego, então Tito era um judeu, ele não era um judeu, ele era um grego, um gentil, ele não era um judeu. E veja que aqui Barnabé, sim, era um judeu, tanto que o irmão Zé já citou aqui que foi Barnabé que inseriu Paulo, né, no meio dos chefes ali, os que tinham esse poder de decisão na época, nas grandes reuniões, nos concílios, nos encontros judeus que existiam da época. Então aqui aconteceu, não foi uma provocação introduzir no seio dos judeus, né, Tito sendo ele incircuncidado. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Aqui começou a confusão. Alguns dos judaizantes aqui exigiam que todo grego, gentil em si, né, no contexto bíblico a palavra traz gentios, todos que não eram judeus na sua raiz, teriam que seguir alguns ritos. E dentro deles, dessa legalidade do Antigo Testamento, o que eles mais queriam nesse momento era a circuncisão. Por isso que estava em jogo a verdade do Evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Então aqui iniciou-se essa divisão que o pastor Ezequias colocou aqui na introdução. O limite do judaísmo e o limite do cristianismo. Não é isso, irmão Osés? Sim, pastor Paulo, porque igual o pastor Paulo bem colocou, a comitiva de Paulo aqui nessa visita a Jerusalém era composta por Barnabé judeu, natural de Chipre, né? E Tito, grego. Então, com Barnabé, eles não se preocuparam que, como ele era de origem judaica e antes dele se converter ao cristianismo, Barnabé com certeza era circuncidado. No caso, Tito não era. Então, eles queriam que Tito, para participar do seio da igreja, teria que circuncidar. Porque, até o autor comenta, o pastor Ezequias comenta que Paulo deixou Timóteo circuncidar, que Timóteo não era circuncidado, mas o contexto de Timóteo foi que Timóteo era judeu, sua mãe judia, apesar do pai ser grego. Por causa dos fracos na fé, Paulo permitiu que ele, sendo judeu, podia circuncidar, não ia interferir na essência do evangelho. Mas aqui nessa reunião em Jerusalém, que o apóstolo Paulo expõe a essência do evangelho, o que ele pregava entre o gentil, ele não cedeu, igual está na leitura bíblica em classe, né, no Gálatas 2, versículo 5, nem por uma hora Paulo cedeu à pressão que esses judaizantes estavam fazendo para que Tito circuncidasse e os demais convertidos ao cristianismo circuncidassem. Porque igual o pastor Paulo colocou aqui, né, que está na lição, né, o que estava em jogo ali, o que era o futuro do cristianismo. Era a essência da verdade do evangelho que estava em jogo. Então quando Paulo expõe o evangelho, Pedro, Tiago e João, que estavam na reunião, perceberam que se não definisse alguma coisa ali, estava em jogo o futuro do cristianismo. Então aí estava, que primeiramente era uma ameaça à liberdade cristã, e era um perigo do cristianismo tornar uma seita judaica, porque ia misturar cristianismo com práticas judaizantes. Então Paulo explica e foi contundente contra os judaizantes, que para servir a Cristo não é necessário circuncidar e nem qualquer outro tipo de mandamento da lei ser obrigado a fazer para ser salvo. Então Paulo aqui fala, né, que ele não arredou o pé, né, pastor? Igual a gente fala assim, não manteve a postura. E aí o que acontece? Os próprios apóstolos concordaram com o que Paulo estava pregando, era a pura essência do evangelho, não era nada, não deveria acrescentar mais nada para a pessoa ser salvo, a não ser através do evangelho que Paulo pregava. Então nós vemos que nesse contexto aqui do início da igreja, né, algumas coisas ainda estavam assim, alguns tinham o conhecimento, mas veja que nesse em específico aqui, as reuniões geralmente, por o evangelho ainda estar em Jerusalém, ter seu início em Jerusalém, ali no dia de Pentecostes, então a igreja estava formada, na sua maioria até então, por judeus. Então esse pensamento judeu, esse pensamento ainda, mas foi Deus que deu a lei, agora nós vamos jogar isso fora, nós vamos, né, vamos deixar de viver isso agora, como é que nós vamos fazer? Então,
os judeus tinham esse pensamento. Só que a grande questão que o apóstolo Paulo traz aqui é que eles estavam querendo exigir dos demais que não eram judeus, acrescentar isso para a salvação. Então, aqui estava em jogo isso aqui, porque se o apóstolo Paulo, nesse momento, quando ele introduz Tito, ele aceita isso, ele estava anulando o evangelho de Cristo Jesus, né? E a partir de então, como eles eram nesse momento, como ele mesmo diz aqui, na leitura bíblica em classe, né? Que conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados colunas, então quer dizer, ali estavam os homens que teoricamente a visão dos demais que estavam fora, tanto os judeus e tantos os gentios, os que tinham o conhecimento por ter tido andado com Jesus. Então, eram homens que a visão dos demais tinha autoridade para esse debate, para essa decisão, fundamentado no que eles viveram com Jesus Cristo. Não é isso, Moisés? Sim, porque assim, pegando o gancho que o senhor está dizendo, os judaizantes, eles tinham coragem de, vamos colocar assim, de afrontar, a gente usar um termo, de peitar o apóstolo Paulo, né? Para tentar mudar o pensamento do apóstolo Paulo. Entretanto, quando se tratasse de Pedro, Tiago e João, eles não tinham coragem. Então, quer dizer, quando Paulo expõe, e aí quando Pedro, Tiago e João concorda que Paulo está correto, morre o assunto naquele momento. Que para a essência do evangelho não é necessário práticas judaizantes, a circuncisão e outras coisas mais que eles estavam impondo para a igreja quanto à salvação. Então, assim, Pedro, Tiago e João, que aí por isso fala a coluna da igreja, quando eles definiam a doutrina, ficava sacramentado, eles não questionaram mais a partir dessa reunião. Então, a partir dessa situação que foi revelada por Deus a Paulo, para que estivesse aqui, para que isso ficasse definido, né, que não era necessário nenhum rito, nenhum segmento para a salvação, mas que era plena. Então, a partir desse momento em diante, ficou-se. Só que, infelizmente, aí essa corrente, esta seita judaizante, permaneceu com esse pensamento antigo ainda, de que os gentios eram necessários sim a circuncisão e a guarda de outras legalidades da lei. Por isso que aqui nós vemos que já depois de algum tempo, né, no segundo tópico vai falar sobre a tendência judaizante no início da igreja. Aí vem aqui o primeiro subtópico que fala sobre o espanto do apóstolo. Os irmãos da Galácia estavam vivendo um outro evangelho. E estavam aqui, como diz essa tradução do verbo grego aqui, matatiteste, que é deixar, ou estavam abandonando, desertando, mudando de pensamento e virando, como nós conhecemos hoje, virando a casaca. Então, a própria palavra do apóstolo Paulo diz, me admiro, como diz aqui, espanto, quão rapidamente vocês deixaram o evangelho. Haja vista que o apóstolo Paulo, no início da carta aos Gálatas, ele diz, se vier um anjo do céu pregando um outro evangelho, se eu mesmo vier aqui pregar um outro evangelho do que eu já tenho pregado, seja anátema, seja amaldiçoado, né? E agora esses irmãos estavam aceitando essa pressão judaizante no meio da igreja da Galácia. Não é isso, irmãos? Sim, pastor Paulo, a gente vê aqui que o apóstolo Paulo ficou estarrecido, né? Ficou espantado pela rapidez que os irmãos da Galácia abandonaram o evangelho, igual o pastor colocou, da graça para seguir o evangelho. Porque eu até coloquei aqui em destaque, que eu anotei aqui, Gálatas, capítulo 1, versículo 6, na versão NVI, Paulo fala assim, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele, quer dizer, Jesus, que vos chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho. Então, Paulo coloca que essas práticas judaizantes misturado com o evangelho não é o verdadeiro evangelho, é outro evangelho. Então, o que acontece? É o que o pastor colocou, estava desertando, deixando, abandonando, que era uma palavra para usar no sentido militar, né? Quem se viu exército, quando alguém desertava ou abandonava o seu comando, né? O quartel. Então, veja bem,
aqueles irmãos estavam aderindo à prática judaizante, estavam abandonando o evangelho, estavam se afastando do verdadeiro evangelho, acrescentando algo a mais daquilo que Paulo tinha pregado. Por isso que o apóstolo Paulo colocou. Paulo falou assim, até eu, se eu vier daqui a algum tempo, mudando aquilo que eu preguei no início da minha fé, daquilo que nós aprendemos com Cristo, que Paulo teve por revelação de Cristo, o evangelho, seja amaldiçoado, seja maldito, quer dizer, pode vir anjo, pode vir até eu mesmo, quem é que for. Se pregar alguma coisa diferente daquilo que eu já tenho anunciado a vocês, é maldito, é amaldiçoado por Deus. Então aqui nós vemos que Paulo ficou espantado. Isso. E o pastor Paulo colocou aqui, né? Está falando de Paulo e o pastor Paulo, né? O pastor Paulo colocou aqui que esses judaizantes, apesar da reunião, apesar de depois nós vamos ver do concílio que teve em Jerusalém, eles nunca deixaram de existir. Nós vamos ver no último total lição sobre os judaizantes atuais, né, pastor Paulo? Continuaram sempre nesse mesmo pensamento, né? Aí o subtópico 2 vai descrever quem eram esses judaizantes, né? Esse termo judaizante aí vem do verbo grego iadaizó, né? Iodaizó, ou, né, viver como judeu, ou adotar costumes ou ritos judaicos, quer dizer, no Antigo Testamento existia, né, essa prática dos estrangeiros que queriam participar do convívio judeu, eles tinham que passar por um processo de purificação, de circuncisão, de todo o processo para poder andar no meio judeu, ali no contexto judeu. E esses judaizantes se apegaram a isso. E agora, dentro do Evangelho, eles queriam impor o mesmo pensamento, porque eles acreditavam que, primeiramente, né, como a Bíblia descreve, eles interpretaram de forma errônea, que a salvação veio, como, né, Jesus mesmo disse, eu vim para os... né, e eles não me aceitaram, né? João diz que ele veio para as trevas, e todo esse contexto houve uma má interpretação das palavras de Jesus Cristo, até naquela passagem da mulher que chegou-se até Jesus pedindo a cura da filha, e Jesus disse, não é lícito eu pegar o pão dos filhos e lançar, deitar os cachorrinhos. Então, houve por esses judaizantes algumas palavras de Jesus que, na visão deles, confirmavam que precisaria dessa carga de rituais para que a salvação fosse confirmada. Então, esses eram os judaizantes, aqueles que se apegavam a esse pensamento de acrescentar a circuncisão, algum rito, à salvação. Já visto que a salvação ela é instantânea, ela é pela graça, ela é pela fé e ela é instantânea. Eu não preciso de nenhum tipo de ritual, de misticismo, de nada. Basta, como a Bíblia diz, né, o arrependimento do ser humano verdadeiro, que Deus conhece o interior, e eu confessar Cristo, né, o sacrifício vicário, expiatório de Jesus na cruz do Calvário, como suficiente para a minha satisfação. Então, em suma, os judaizantes eram essas pessoas que tentavam ainda introduzir este viver judeu no meio das pessoas, né? Eram legalistas dentre os judeus e ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação. É isso, Moisés? Sim, pastor Paulo. E o senhor lembrou bem, pastor Paulo, que, por exemplo, que o pastor Paulo colocou que para você se tornar um judeu prosélito, quer dizer, um judeu convertido ao judaísmo, isso tinha na lei, passava pelo rito da purificação, confessava que Jeová é Deus, circuncidava, e você tornava um judeu frequentando ali a sinagoga ou o templo, e você era um judeu prosélito, um judeu convertido. Já esses judaizantes não eram judeu prosélito que se converteu a Cristo. São judeus aqui que queriam que o gentil observasse isso. O ensinamento herético deles era que todo gentil convertido deveria circuncidar e guardar alguns dias, meses, algumas coisas, algumas práticas contra aos ritos judaicos. Então, era um ensinamento herético, e esses judaizantes eram judeus de origem farisaica, igual eu disse no início, né?
Então, na tese deles, o gentil convertido à fé cristã deviam viver de acordo com a lei de Moisés como condição para a salvação. Então, Paulo chama eles de falsos irmãos. Paulo vai chamar falsos irmãos, por isso que a lição fala que nós somos cristãos, e aqui somos falsos irmãos, porque esses judaizantes até se apresentaram como enviados da igreja de Jerusalém, sendo que na verdade estavam agindo por conta própria, a igreja de Jerusalém nunca enviaram para canto nenhum, eles estavam só perturbando as igrejas, então houve esse problema. Então aí o que acontece? Mesmo após a reunião que Paulo teve, que a lição trata, a gente viu no tópico primeiro ponto da lição, o problema ainda foi aumentando, porque eles não deixaram de perturbar as igrejas. Tanto é que resultou na convocação do concílio de Jerusalém em Atos 15. O problema ser resolvido, e lá foi feito carta, né? Porque aqui ficou só uma reunião, mas lá em Atos 15 nós vamos ver que foi feita uma carta para ser lida nas igrejas. Então veja que o problema, pastor Paulo, não acabou. Mesmo depois do concílio, nós vamos ver que ainda continua hoje essa questão desses judaizantes. Mas o que a gente vê aqui é o quê? Que eles queriam acrescentar algo a mais, como condição para ser salvo, igual o pastor Paulo colocou. É arrependimento, fé em Cristo e obedecer aquilo que a palavra de Deus coloca através do Evangelho de Jesus Cristo ensinado nos Evangelhos. Fora isso, se torna uma seita ou uma mistura, né, pastor Paulo? São ensinamentos heréticos, né? E todo esse contexto aqui que nós estamos vendo, é como o pastor Ezequias coloca aqui no subtópico 3, criou um clima de tensão. Porque os apóstolos daquela época, eles pregavam o evangelho, as pessoas se convertiam, e eles deixavam a igreja em formação e continuavam indo pregando o evangelho. Foi isso que o apóstolo Paulo fez aqui na Galácia e tantos outros lugares. Então, quando ele ficou sabendo que esses judaizantes que permaneceram ali no seio da igreja, ali, criando esse clima, essa tensão, e exigindo dos irmãos que estavam ali um viver diferente do que o apóstolo Paulo já tinha demonstrado para a salvação. Então, como já foi dito aqui, o apóstolo Paulo chega novamente através da sua carta e chama-os de falsos irmãos, tá? Que entraram sem seres convidados na reunião. Então, desde aquela época, eles já estavam se intrometendo, eles tinham esta particularidade de entrar sem ser convidados, justamente porque eram, né, judeus e se achavam-se capazes de estar em todos os lugares. Então estavam infiltrados na igreja e conseguiam até entrar nas reuniões apostólicas. Então eles tinham essa força, eles tinham essa arrogância, essa presunção de estar em alguns lugares sem mesmo ter sido convidados. E como nós vemos que o Evangelho, ele é um ordeiro, os apóstolos, para não criar uma confusão, aceitavam que eles estivessem ali, como nós já vimos na lição de número 1, como um dos propósitos, porque muitos hoje, e já foi dito na lição de número 1, muitas pessoas hoje, meus professores, eles estão fazendo parte de alguma seita, ou estão seguindo um ensinamento herético, porque não tiveram contato com o verdadeiro. Às vezes, né, de forma sem essa intenção maléfica de ensinar, eles estão num certo lugar ali, que foi o que alcançou primeiro ele, foi o lado errado. Então, esse é um dos propósitos, como nós vimos na lição de número 1, a necessidade de estarmos preparados para vivermos, testemunharmos e ensinarmos o correto, para que as pessoas que estejam porventura vivendo de forma errônea, eles possam se mudar e poder, né, viver de forma correta e que as escamas dos seus olhos possam ser tiradas e eles entendam esse propósito. Então, era por isso que eu entendo aqui, quando eu leio esses momentos, que os apóstolos ali permitiam esses judaizantes até estarem presentes, justamente por uma questão de, às vezes, ouvir a verdade. Ouvir, como o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo era um homem que perseguiu a igreja, mas ele teve um encontro com o verdadeiro, que foi Jesus Cristo, e ele se tornou um novo homem, que esse é o contexto do Evangelho. Tornar-nos uma nova pessoa. O homem velho
né, morreu e agora nós somos uma nova pessoa com a mente de Cristo. Então, esse era o fundamento dos apóstolos nesse momento aqui, não é isso, Moisés? Sim, pastor Paulo, mas mesmo assim, pastor Paulo, veja a ousadia desses judaizantes, de eles conseguirem entrar na reunião, que estava ali Paulo, Barnabé, Tito, juntamente com Pedro, Tiago e João, e no caso os apóstolos, Pedro, Tiago e João, ouvindo o apóstolo Paulo expor o evangelho, então eles foram lá, ousados, eles furaram esse bloqueio, entraram na reunião e eles pressionaram, mas por isso que fala que foi um crime de tensão. Mas Paulo expôs a essência do evangelho, que aí eles ouviram a verdade através da boca de Paulo, os apóstolos concordaram com Paulo, mas o fato é que esses judaizantes, eles eram inimigos da liberdade cristã, eram inimigos do evangelho, inimigos de Paulo e do próprio cristianismo. Então pressionaram de todas as formas ali, mas Paulo manteve a postura, os apóstolos manteram a postura, e Paulo manteve firme defendendo a essência do evangelho, ou a verdade do evangelho. Então nós vemos assim que o clima de tensão foi porque eles, por ser ousados, entraram na reunião. E aí, igual o pastor Paulo colocou, como os apóstolos e o próprio apóstolo Paulo não é de briga, não, deixa eles aí, que eles vão aproveitar para ouvir a verdade do evangelho e o que Deus está fazendo entre o gentio através da pregação do apóstolo Paulo por todo o Império Romano. Esse era um dos propósitos, né? Assim, entendo eu, para que os apóstolos, e para não criar uma confusão, porque existe situação que se você for tomar uma atitude, você vai causar mais mal no ambiente do que, né? Então esse era o fato dos apóstolos ainda, só que a questão que eles, de forma bruta e de forma demonstrando uma certa ignorância, eles levantavam a sua voz para combater aquele que estava ensinando, aquele que estava ali, como é o contexto aqui criou esse clima de tensão aqui, porque entraram sem ser convidados e começaram a questionar aqueles que estavam ali à frente, explicando, esclarecendo, mostrando o que estava sendo feito por Deus através do Evangelho, através da salvação em Jesus Cristo. Aí nós vamos entrar no contexto de hoje e detectar algumas coisas judaizantes que está acontecendo no nosso meio cristão hoje. Aqui a lição faz questão de ressaltar que o evangelho de Pedro e de Paulo era o mesmo. Está lá na leitura bíblica em classe, fica bem claro isso. Pedro estava pregando para os circuncisos e Paulo foi dado, por Deus a incumbência de pregar para os incircuncisos. E aí, mas o evangelho era o mesmo. O costume, o modo de viver deles, não um pecado. Nós temos que entender bem isso, meus irmãos. Infelizmente, isso também é algo que muitas pessoas confundem. O modo de viver dos dois eram diferentes. Porém, um não tinha que viver. Os judeus, chegou um determinado momento da igreja que os judeus estavam, os judaizantes estavam exigindo dos gentios a circuncisão e os ritos do Antigo Testamento, e agora os gentios, por se acharem, ser reconhecidos como salvos e adquirir a salvação sem ter essa coisa, estavam também abusando da liberdade. Da liberdade, para usar a carne, dar ocasião à carne, como o apóstolo Paulo cita. Então, eram os problemas dessa época. E aí nós vemos que era o mesmo. O compromisso de Paulo era com os gentios e de Pedro era com os judeus. Não é isso, irmão? Sim, porque alguém, às vezes, alguma pessoa, às vezes, lê superficialmente a palavra de Deus e vai achar porque fala do evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. Mas, na verdade, é um só. Porque o evangelho que Paulo pregava entre o quê? Entre os incircuncisos, quer dizer, entre o gentio. E Pedro entre o circunciso, judeu. Então, no caso aqui, quando fala do evangelho da circuncisão e da incircuncisão, estava falando em relação à missão dada por Deus para cada um. Para Paulo, o compromisso de Paulo, a missão de Paulo era entre o gentio. Para Pedro, o compromisso de Pedro e a missão de Pedro era para pregar entre os judeus. Então, Pedro, a sua missão era com os judeus,
Paulo com o gentil. Mas a essência do evangelho era uma só. Então, veja bem, não é que tinha dois evangelhos, o evangelho da circuncisão ou da circuncisão, não. O que estava falando é o seguinte, porque a missão de Pedro era para pregar entre os judeus. Por isso que fala o evangelho da circuncisão, quer dizer, pregar entre aqueles que foram circuncidados, no caso, judeus. E Paulo era para pregar entre o gentil. Mas a essência e a verdade do evangelho é uma mesma, não tem dois evangelhos. E essa corrente, irmãos, ela era tão forte, né, que era um momento de transição. É como diz aqui, a igreja herdou, né, como está colocado aqui, herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico e ético. Aqui em Atos 10, temos uma passagem, resumidamente, em que o apóstolo Pedro teve uma visão, né, no qual havia, vou citar aqui, capítulo 10, versículo 12, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe-me dirigido uma voz. Então, Pedro diz aqui no versículo 10, tendo fome, quis comer. E aí aparece esta visão aqui de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E no versículo 13 diz, e foi-me dirigido uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Então ele estava citando ainda esse pensamento da legalidade do Antigo Testamento. Veja que nós já estamos aqui, o Evangelho, Pedro já tinha pregado para 3.000 almas, já se havia se convertido, já tinha sido batizado com o Espírito Santo no dia do Pentecostes, mas essa raiz aqui ainda estava muito forte, judaica estava, né? Aí veja aqui a continuação, no versículo 15. E a segunda vez lhe dizia em alta voz, não faças tu comum ao que Deus purificou. E aí diz o contexto aqui, até onde chega-se o sonho, e ele vai até a casa de Cornélio, e ali o Espírito Santo cai sobre todos que ouviam a palavra, é o versículo 44 do capítulo 10. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramava também sobre os gentios. Então veja aqui que, mais uma vez, e veja que logo depois no capítulo 11, diz aqui que Pedro teve que justificar-se perante a igreja de haver batizado Cornélio. Então, a salvação era uma dúvida ainda para esses que estavam com esse pensamento herético dos judaizantes. E veja que agora aqui, como uma confirmação disso para Pedro, para que a salvação ela é abrangente para todos, o batismo com o Espírito Santo era abrangente para todos, não somente para os judeus, Deus o fez dessa forma para que todos entendessem que este evangelho era o mesmo para todos e alcança a todos, não é isso, Moisés? Sim, pastor Paulo. Então, assim, apesar de ter costumes diferentes, gentil e judeus, mas a essência do evangelho, a mensagem do evangelho de arrependimento, de batizar nas águas, de ser batizado com o Espírito Santo, que eram das coisas que os apóstolos viam como confirmação de que a salvação também era para o gentil, era como a descida do Espírito Santo, igual o pastor Paulo colocou. Então, assim, circuncisão era o povo, incircuncisão era o outro povo, mas o evangelho é para todos, e um só evangelho, e não dois evangelhos. Então veja que aí existia aqui, como está no subtópico 2, né, a confirmação que este evangelho era o mesmo, a graça ela é abrangente, tanto que o apóstolo Paulo disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então é nesse contexto aqui que nós estamos vendo que o evangelho é o mesmo. O estilo de vida, os costumes de vida era diferente, mas o contexto da salvação ela abrange a todos. Aí no subtópico 2 nós vemos aqui que o perigo da doutrina dos judaizantes, o que eles querem no seu entendimento? E para os nossos dias de hoje, que nós estejamos presos a alguns rituais ou uma fé exterior, ou uma fé materializada. É um copo d'água, é
como é que se fala, um véu branco, é alguma coisa nesse sentido que a gente tem que acrescentar para poder garantir a salvação. É como o pastor cita aqui no subtópico 3, né? É a liturgia na sinagoga, é fazer oração virado para a parede, como os judeus ainda fazem nos dias de hoje. Essas leis dietéticas que eu citei aqui, o capítulo 10 de Atos, que o apóstolo Pedro ainda tinha esse ressentimento quanto comer alguma coisa imunda, né? Alguns judaizantes, dessa corrente judaizante, hoje pregam que não pode comer certo tipo de carne, não pode comer certo tipo de animal. E veja que tudo isso aqui vem dessa raiz judaizante dessa época. E são, para um contexto de entendimento aqui, tudo que eu acrescentar para dizer que eu sou salvo, eu estou praticando uma heresia. Eu não estou pregando o verdadeiro evangelho. Então, se para mim ser salvo eu tenho que guardar o sábado, não está condizendo com o que há, porque Jesus mesmo não fez essa guarda do sábado. Então, são práticas judaizantes que nós estamos vendo ainda nos dias atuais, né? E isso faz parte do judaísmo antigo, não do nosso contexto bíblico atual. Então, leis dietéticas do judaísmo, observância religiosa aqui do sábado, da guarda do sábado, liturgia, o uso do zofar, que é a trompa, tocar trombeta dentro da igreja, o chifre de carneiro, o chalé, que é o chale que é usado, né, para oração, e aquela boinazinha que os judeus usam no momento da cabeça. Então, tudo isso aí, se eu falar assim, ó, você tem que usar isso aí para ser salvo, esse é o problema, não é isso, irmão Zé? Sim, pastor Paulo, então esse tópico, terceiro ponto da lição, aí trata para a tendência judaizante hoje. Esse perigo aí que eu já até comentei aqui, né, que é o perigo dessa doutrina, que ameaçava a liberdade cristã e também do cristianismo tornar uma seita judaica, porque os judaizantes lá estavam alterando a cerne do evangelho que Paulo chama de outro evangelho, que é héteros, está até aqui, né? Outro evangelho. Um evangelho diferente do evangelho que Cristo ensinou. Então, e aí o Paulo fala de anátema, igual o pastor Paulo já colocou, né? E anátema é uma pessoa que caiu sob maldição de Deus, está condenado, está destruído, ele está condenado à destruição e juízo de Deus. Então, veja bem, os irmãos da Galácia, que aí Paulo cita aqui, no caso o pastor Ezequias, né, na lição, estavam com essas ideias, essas práticas, e Paulo vai chamar a atenção deles, que eu até anotei aqui, lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 9 a 11, reforçando o que o pastor Paulo colocou aqui, ó. Diz assim a palavra de Deus, ó, mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como tornais outras vezes a esse rudimento fraco e pobre, aos quais de novo quereis servir, ó. Versículo 10, guardais dias e meses, tempos e anos. Aí Paulo no versículo 11 diz assim, ó, receio de vós que eu haja trabalhado em vão para convosco. Então Paulo até chama atenção, eu trabalhei em vão, vocês estão voltando à prática do judaísmo, achando que para ser salvo tem que guardar essas coisas. Então veja bem, esse é um perigo que está sendo inserido no nosso meio hoje. Pessoas querendo acrescentar ao evangelho práticas judaizantes, o pastor colocou aí lei dietética, outras leis, outros costumes, como condição para a salvação. Então, aí a gente já vê assim, pastor Paulo, que esse tema que Paulo chama de judaizante, e hoje nós vemos algumas pessoas no meio evangélico, algumas denominações, seitas, né, colocando isso. Então essa prática aí de judaizante continua ainda hoje. Essa tendência de judaizar as pessoas, os cristãos, ainda continua sendo, querendo colocar no meio nosso. E o pastor Ezequias fala que Gálatas capítulo 2 ainda é didático, atual e útil para a igreja se prevenir contra essa tendência atual judaizante. Então veja bem, aplicar a conduta judaica ao gentil, como o pastor Paulo colocou, né, guarda do sábado, observância rigorosa do Karush, né, que é a lei dietética do judaísmo, né, a prática ritualista da sinagoga, como o sofá, que é a trompa, o talit ou o kippar, são práticas judaizantes
atuar, que estão no meio de nós hoje, né? Está no nosso meio hoje, como condições, alguns colocam como condições para a salvação. Então, veja bem, quando eu coloco alguma exigência para um cristão que aceitou a Cristo, que aceitou o Evangelho da Graça, falando assim, ó, para você ser salvo, você tem que fazer essas práticas, o que eu estou fazendo? É o mesmo que eu afirmar que a graça de Cristo foi insuficiente para ele salvar, que ele tem que guardar a lei de Moisés para ser salvo. E a graça de Deus, a graça de Cristo é suficiente para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, veja bem, hoje a gente vê nessas práticas atuais, hoje, nos dias atuais, pessoas que colocar alguma lei de Moisés como um complemento para a salvação. Então, aí o que acontece? Se eu fazer isso, eu aceitar isso, eu estou reduzindo o cristianismo à seita judaica. Então, veja bem, Jesus nasceu conforme a lei, cresceu e viveu dentro da cultura judaica, reconheceu as escrituras hebraicas, a autoridade de Moisés, mas não pregou o costume judaico. Nem seus apóstolos judaizaram o mundo. A salvação é um ato da graça de Deus. Somos salvos pela fé em Jesus. E você querer acrescentar algo mais que isso, para a condição de salvação, você está descaracterizando totalmente o Evangelho. Gálatas 2,16 fala sobre isso, né? Então, o cristianismo revelado por Jesus é a salvação através da graça. Então, ó, em Israel foi introduzido isso. Eu estava vendo aqui no pastor Paulo que uma das definições dos judaizantes hoje é o quê? Os judaizantes hoje são pessoas que geneticamente não são israelitas, nem passou por uma conversão formal para o judaísmo, mas segue partes das tradições judaica ou da religião judaica, como a prática de algumas coisas, da lei dietética, ou da guarda de dias, ou querer até usar alguma das coisas aí. Então, veja bem, nós temos que compreender, igual o pastor Paulo colocou, que eu estou exemplo de sábado, né, pastor Paulo? O sábado, se você for ler lá no Êxodo 31, 13, 17, foi introduzido como um sinal entre Deus e Israel. Nenhum povo da história, nós vemos uma ordem de Deus para guardar sábado ou fazer circuncisão. Não. Circuncisão e guarda de sábado era sinal distintivo de Israel como povo escolhido de Deus. Mas não está, em momento algum, Jesus colocou isso e nem os apóstolos. Somos cristãos, seguidores de Cristo. Então nós vemos aí o pastor Ezequias, aqui no subtópico 3, ele faz uma comparação na questão do costume, e o que era que estava causando confusão, mas isso partiu para o campo teológico e se tornou uma seita. Os judeus seguem tradições judaicas, é o estilo de vida deles. Eles nasceram, então tem o costume judaico, e não tem nada de errado isso aí, ao passo que eles não exijam de ninguém que isso seja colocado para a salvação. E é o que diz aqui, os não-judeus não precisam se judaizar. Na conversão, o judeu não precisa mudar a sua tradição e cultura. Então, alguém nasceu judeu, como os judeus messiânicos, que são aqueles que aceitam Jesus, né? Eles precisam agora abandonar toda a lei? Não. Eles podem continuar seguindo a lei, desde que não coloque aquilo como uma parte da salvação. Isso aqui, para nós tentarmos entendermos de uma forma mais fácil, seria o quê? No Brasil nós temos vários sotaques, né? O sul, o norte, cada um tem um tipo de sotaque diferente. Então é como se agora, para ser salvo, as pessoas lá do norte do país que tem um outro sotaque, tivessem que falar tudo igual o gaúcho, vamos dizer assim. Sim. Seria uma exigência. Então, era isso aqui que era o que estava, o que o pastor Ezequias está explicando aqui. Eu não preciso deixar os meus costumes, e aqui nós temos que fazer a distinção de pecados. O homem tem que deixar o pecado, que estão de perto nos rodeia, que afasta o homem de Deus, que acaba com a vida do ser humano, né? Que causa esse mal, que vai levar o ser humano para o inferno, é o pecado. Agora nós temos que ter, como a Bíblia nos ensina aqui, esse entendimento, que eu não preciso de nada para a salvação.
do jeito que eu estou, eu alcanço. É como se viesse um japonês no Brasil com os seus costumes e nós quiséssemos que para ele ser salvo, ele tem que adotar os costumes brasileiros, ou que nós vamos, né? Vamos lá, é como os escoceses, né? Os escoceses usam tipo uma saia por cima da roupa, eles usam uma saia. Os árabes uma túnica. Os árabes uma túnica. Então quer dizer que para ser salvo, os escoceses vão exigir agora, não, para vocês ser salvos, vocês têm que usar isso. Os árabes, para vocês ser salvos. Então, esse é o contexto da lição de hoje, meus irmãos, tá? É interessante, pastor Paulo, só fazer uma parte aí que o pastor Ezequiel coloca o seguinte, que a religião cristã, ou o cristianismo, é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. Entretanto, ela é inflexível quanto à mensagem do Evangelho, quanto à essência do Evangelho. Ela é inflexível. O que é pregado na essência do Evangelho para aqui no Brasil, no Japão, onde é que for, a mensagem do Evangelho é a mesma. Agora, assim, costumes, e aí o pastor Paulo colocou costume, e aí eu vi uma vez um pastor ensinando, falando assim, ó, tem costume que é bíblico, tem costume que é extra-bíblico, mas não afronta a Bíblia. Entretanto, tem costume antibíblico, que aquele costume leva à prática do pecado, ou afronta aquilo que a palavra de Deus estabelece como princípio da moral. Agora, nós temos que entender isso. Então, a palavra de Deus, quando trata da essência do Evangelho, é inflexível. O Evangelho é um só no mundo todo. Às vezes o lugar varia de adoração de um lugar para outro, uns adoram em pé, você vai na África, o pessoal gosta de adorar em pé, batendo palma. A liturgia é um pouco diferente da nossa, mas não afronta a essência do Evangelho, que é crer em Cristo, arrepender dos seus pecados, reconhecer Cristo como Salvador e viver uma vida de observância aos mandamentos que Jesus deixou para nós. Agora, se eu acrescentar alguma prática da lei, ou alguma prática até mesmo que não está na lei, mas que alguém querer colocar como condição para ele ser salvo, se torna uma heresia. Alguma exigência, né? Então, alguma exigência esse é o contexto da lição de hoje. Qualquer religião que ela coloque algo a mais na salvação pelo sangue de Cristo Jesus, pelo sacrifício expiatório de Cristo Jesus, a partir de então ele se torna uma seita. Esse é o contexto, e nesse contexto nós estamos vendo aqui na lição de número 2, em especial o judaizante. Nós vamos ver no decorrer desse trimestre várias outras seitas que fazem isso, ou aumentam alguma coisa, exigem alguma coisa, ou tiram alguma coisa, né? Então, todo esse contexto aqui é o que nós vamos ver. Então, a conclusão, né, desse resultado dessa reunião apontava o engano dos legalistas, que é isso que, né, o Evangelho faz, sobre a obra salvífica de Cristo. Então, eles queriam mudar esta obra salvífica de Cristo. Os judeus estão preservando uma cultura hereditária do seu povo. Então, é como se diz, o judeu, ele aceita Jesus, ele não precisa deixar, ele pode cumprir a circuncisão, porque é um costume bíblico deles, eles podem seguir, né, e ter feito isso. Eles não podem alegar que isso os torne salvos. Salvação, ou é a condição para ser salvo. Né? Isso. Esse que é o contexto que nós devemos ter entendido aqui desta lição de hoje, meus queridos irmãos professores. Irmãos, suas considerações? Só para finalizar, assim, igual está na conclusão, né? Então, o que é o judeu messiânico? Hoje em Israel tem judeus que, igual o pastor Paulo colocou, tem alguns costumes e práticas judaicas que está na lei, entretanto reconhece Jesus como Messias e aceitará Cristo. Esse é um judeu messiânico. Diferente dos judaizantes atuais. Não são judeu, não são israelita, e estão querendo fazer um remendo novo no pano velho, acrescentando práticas e preceitos e ritos como condição para ser salvo. Então, há uma diferença gritante sobre isso. Então, a lição número 2 é um esclarecimento. Nós somos cristãos, seguidores de Cristo, e não é necessário guardar a lei de Moisés, ou parte da lei, porque Paulo ainda coloca isso, né? Se guarda a lei toda. São 613 preceitos. Você vai estudar a lei de Moisés, são 613 preceitos que devem ser observados. Quem quebrar qualquer um desses já quebrou toda a lei. Então, assim, por isso que eu coloco aqui, eu querer pegar um remendo novo em pano velho, vai complicar. Então, a salvação é pela fé em Cristo.
e que Deus abençoe a todos os nossos professores e ouvintes dessa videoaula, que possa enriquecer a vossa vida, edificando espiritualmente e esclarecendo, né, essa diferença gritante que tem da essência do Evangelho com as práticas judaizantes atuais hoje. Deus abençoe a todos. Meus queridos professores, que Deus abençoe, que o Espírito Santo te use neste domingo para ministrar uma aula esclarecedora. E essas coisas que nós estamos vendo aqui, que o pastor Ezequias citou aqui no subtópico 3, nós estamos vendo aí nos vídeos, nos sites, nós estamos vendo essas práticas, pessoas que estão usando essas artimanhas aqui para confundir alguns que não têm o conhecimento e dizer que a salvação não é totalmente pelo sangue de Cristo, mas que o Espírito Santo te use e que você possa ter uma excelente aula neste domingo. Agradecer a pessoa do nosso pastor presidente, pastor Roberto, e agradecer também o nosso superintendente geral da Escola Bíblica Dominical, o pastor Wallace, e que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. Amém.